Olá a todos, estou aqui com Daniele Admoni, médica psiquiatra. Ela trabalha no ambulatório da Unifesp de Psiquiatria e Neurologia, médica da Unifesp com atuação atual no ambulatório de adolescentes e médica do núcleo Trans Unifesp e como preceptora da residência. A gente já conversou sobre o suicídio em adultos, né, dando andamento aqui ao nosso Setembro Amarelo, falando aí de suicídio, e hoje a gente vai falar do suicídio em crianças e adolescentes. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, e vamos começar, né? Daniele, quando eu comecei a dar uma pesquisada sobre suicídio para a gente gravar, né, eu fiquei muito impactada com os números das crianças e dos adolescentes. Eu já sabia que era um número alto aí em idosos, tá? Mas eu não tinha ideia dos adolescentes. Então, o que eu peguei aqui? Que os casos, eles aumentaram, né, entre os adolescentes, mais ou menos 81%, quando a gente pega os números de 2010. Então, indo de 3,5 suicídios por 100 mil adolescentes para 6,4. E no caso aí dos menores de 14 anos, houve um aumento de 113%, principalmente na taxa de mortalidade, se a gente pegar esses dados aí. E a faixa etária, né, entre a faixa etária de 15 e 29 anos é a quarta causa de morte, né? Então, realmente, assim, é algo que tem assustado e a gente vê muitas vezes na mídia isso. E aí eu queria te perguntar, né, quais são aí os principais fatores de risco? É diferente em criança e adolescente? Primeiro, obrigada pelo convite de novo. É, na verdade, é um pouco diferente, porque a gente tem na adolescência. Bom, a gente fala mais de adolescente, né? A gente fala aí de Sim, 14, 15 anos, a gente está falando de é. adolescente, né? De 10 a 19. É muito difícil, existe, mas é muito difícil o suicídio antes dos 10 anos, né? Que é a faixa da Uhum. infância. O que a gente tem primeiro é o que o adolescente tem essa imaturidade que a gente sempre fala, né? O nosso cérebro cresce de baixo para cima, de trás para frente, a maturação termina mais ou menos aos 25 anos. Muita gente fala que a adolescência deveria ir até os 25 anos. Então a gente sabe que existe uma impulsividade muito grande, uma dificuldade neurológica mesmo de lidar com algumas situações que a gente não tem na infância e na vida adulta, e isso predispõe a várias situações, entre elas a impulsividade que a gente estava falando. Então essa é uma questão grande que aparece na adolescência. Uso de substâncias também, né? Isso também é um fator de risco na vida adulta, mas na infância e na adolescência é muito pior, porque você já tem o fator impulsividade associado ao uso de substância, a inibição é zero. Então, alguém que já estava pensando, ou aconteceu, isso acontece muito, né? Sei lá, alguém Uhum. estava muito chateado por alguma situação, vai lá e faz uso, sei lá, de álcool, de alguma outra substância, e daí tenta o E aí, suicídio, né? tá. Então ele é freio zero, né? Assim, impulsividade mais abuso de substâncias, e aí tem as questões que a gente fala que tem na vida adulta também, como os transtornos psiquiátricos, então a gente pode falar de depressão, de ansiedade. A gente tem a questão do bullying, que é um fator de risco importantíssimo na infância e na Uhum. adolescência. Hoje, com cyberbullying, que a coisa fica gigante, né? E as pessoas não conseguem mais lidar. Então a gente tem alguns fatores de risco que são específicos e os outros que são mais ou menos parecidos com os da vida adulta. Né? Mas sempre lembrando isso, assim, a questão da impulsividade e de uma imaturidade, né? Que fica sem freio, né? Para poder pensar, para poder organizar o que me segura aqui, e isso acaba sendo um fator de risco gigantesco. Né? A gente comentou, né, de adulto, de ter algumas coisas, às vezes, que você pode perceber. Em idoso, né, quando eu gravei com a Poliana, que é geriatra, ela falou que no idoso, às vezes, é mais difícil, porque os sintomas de depressão no idoso, às vezes, eles passam meio despercebidos, né? Mas como que a família e a escola, porque nessa fase eles estão na escola, podem perceber alguma coisa? É uma decisão que geralmente é só impulsiva, tipo assim, não, eu decidi hoje, ou tem algumas coisas que você vai percebendo ao longo do tempo? Tá. Então, a gente tem dois tipos, né? Isso. O primeiro, um comportamento muito impulsivo, que é isso que eu falei, eu já não estava muito bem, faço uso de uma substância ou acontece alguma questão, vou lá e tento suicídio. E tem o suicídio que é planejado, organizado, e esse sim, vamos dizer assim, é mais fácil, entre aspas, da gente perceber.
né? Então, provavelmente ele tem um relacionamento, um componente, uma relação com algum transtorno mental associado, então provavelmente aquele adolescente está deprimido, enfim, com alguma outra questão, e aí a gente percebe uma clara mudança no comportamento, né? Então, vamos dizer aqui que alguém está deprimido. Então, alguém, por exemplo, que gostava de esporte, você não gosta mais, que ia bem na escola e não vai mais bem, que tinha amigos e não tem mais, ou seja, tem uma mudança clara de comportamento, geralmente com mudança de sono e apetite, isso é importante. Né? E claro, uma mudança persistente, né? Então não é um dia que eu não dormi, são vários dias que eu já não durmo direito, que eu não como direito, que eu tô mais desanimado, que eu tô sem vontade de fazer as coisas. Então é uma mudança, claro, no comportamento que persiste, né? E que traz algum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Isso é um sinal de alerta. Né? O adolescente, ele fala com os adolescentes, dificilmente ele vai pedir ajuda para um pai, para um professor, ele fala entre eles, né? E não fala, não é falado. Então, muitas vezes o que a gente vê são postagens, né? E indiretas, né? Do tipo, hoje é meu último dia, sei lá, desse sofrimento, amanhã tudo vai acabar, né? São umas coisas meio indiretas, meio nebulosas, mas que se a gente for pensar a fundo, isso remete, né, a uma ideação suicida importante. Então, isso é muito difícil um adolescente procurar o pai e falar, olha, pai, eu não tô bem, tô pensando em me matar, não. Né? Ou ele vai conversar com os amigos, que aí às vezes é até pior, né? Porque os amigos não têm recurso, né, para lidar com aquilo. Claro que eles têm que procurar um adulto, né? Mas nem sempre o adolescente tem essa percepção, né? De procurar um adulto para resolver a situação. Mas é isso, assim, dificilmente o adolescente consegue fazer essa procura. Então, ou ele vai procurar alguém da idade dele, ou ele vai fazer essa coisa indireta, né? Assim, de postar, de escrever, né? Uma coisa mais entre linhas, né? E aí sim a gente tem que ficar com ficar muito de olho, né? E é muito interessante no consultório, muitas vezes eu pergunto, a gente tem que perguntar, né? Faz parte do nosso exame psíquico, perguntar, né? Você tem pensado em morrer? Você tem pensado em se machucar? Você tem pensado em se matar? E quando eles respondem sim, os pais quase caem da cadeira, né? Porque não tinham a menor ideia de que aquilo estava acontecendo, ou de que já tinha até uma tentativa prévia, né? Então é isso, assim. Claro, as pessoas acabam se culpando muito, mas não é óbvio, né? A mudança de comportamento é óbvio, mas a ideação suicida e às vezes até a tentativa de suicídio não é óbvia, né? Então a gente tem muitos casos que os adolescentes tentam suicídio, às vezes as pessoas nem ficam sabendo, né? Porque às vezes é de uma maneira mais desorganizada, eu tentei me enforcar, mas a corda caiu do não sei o que lá, né? Ou eu tomei 3 comprimidos, né? Em vez de tomar uma quantidade grande, enfim. É uma coisa mais desorganizada e às vezes a família nem percebe. Né? Então, de novo, assim, a gente tem que ficar mais de olho na mudança de comportamento, né? Isso vai dar mais indícios pra gente do que uma clara, né, declaração, estou pensando em me matar, porque isso dificilmente vai acontecer na adolescência, né? E você acha que as escolas estão mais atuantes nisso, de chamar os pais para falarem ou não? Porque assim, né, hoje a maioria das escolas tem, né, um acompanhamento, pelo menos as privadas, né, que a gente pode falar, um acompanhamento mais próximo, de perceber que as notas estão mudando, alguma coisa que eles escutam lá, porque eles têm um contato muito grande com a turma toda, então às vezes o professor ouve alguma coisa. Você acha que isso mudou, que eles estão mais atuantes de chamar os pais ou não? Eu acho que com a pandemia começou, é inevitável isso, um olhar para a saúde mental, sem dúvida, né? Assim, temos um problema de saúde mental, ou a gente resolve isso, ou a gente vai ser engolido por isso. Então, acho que eu vejo que todo mundo tem trabalhado, todo mundo trabalha com infância e adolescência, os pediatras, os médicos em geral e as escolas, né? Então, acho que sim, tem um olhar muito maior para isso, mas é isso que a gente está falando. Às vezes, nem a escola se dá conta disso, né? Mas a escola é um ambiente legal, porque é isso, né? Era um aluno que tirava nota, sei lá, 8 e de repente começa a tirar 5. O que está acontecendo com essa pessoa? Né? Era um aluno que andava com a turma toda e de repente começa a ficar isolado na hora do intervalo. Né? É um aluno que começa a chegar mais desarrumado, começa a faltar na aula, chega atrasado, vai embora mais cedo, de novo, num padrão persistente. Né? Então a escola é um bom local para ver isso, porque você vê como ele era, como ele está e também em relação aos amigos. Né? Então você vê todo mundo, sei lá, feliz jogando bola, e aquele cara no canto, tem alguma coisa errada, né? De novo, não é um dia, a gente está falando de algo persistente, né? Então, na escola, sim, fica mais evidente, porque em casa, principalmente o adolescente, né? Ele fica enfiado no quarto, às vezes é muito difícil para a família perceber uma mudança, né? Então, é muito importante esse olhar da escola, e claro, né? A partir do momento que se percebe que, epa, tem algo acontecendo, a primeira coisa é chamar os pais e orientar, olha, procurem um profissional de saúde mental, porque alguma coisa está acontecendo, né? Porque assim, a gente vê um movimento das escolas de falarem de drogas, de álcool, né? Mas a saúde mental meio assim, olha,
né, fala-se que é importante, mas eu acho que realmente ainda tem isso ainda não é tão falado, né, e às vezes a pessoa não tem essa é o que você falou, é um adolescente, né, ele Uhum, ainda não é um adulto. uhum, E muitas vezes eu escuto no consultório, assim, os pais perguntam: "Olha, estava namorando, terminou o namoro, falou que ia se matar, mas eu achei que era um exagero, que ele era dramático, não levei muito em consideração", né. Aí vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para os adultos, né, você acha que se ele manifesta isso, a gente deve se preocupar? sim, é um sinal de alerta, né. Como a gente falou dos adultos, a não ser que eu conheça muito bem aquela pessoa, né, já saiba exatamente o jeito de funcionar, mesmo assim eu não posso jamais garantir que ela não quer se matar, a gente nunca tá na cabeça do outro, né. Então assim, Sim. principalmente o adolescente, né, se ele tá verbalizando que ele quer se matar, é claro que no momento de desespero, né, isso que você falou de terminar um relacionamento é um fator de risco importante dessas que a gente estava falando de agudo, né, então terminar um relacionamento é assim também, né. Uhum. Minha namorada terminou comigo, enchi a cara, pensei em pular da janela, né? Dessa coisa bem impulsiva e bem Sim. imediatista. Mas é isso, né? Então, isso é um fator de risco. E se ele está verbalizando isso para a família, isso sim precisa ser levado em consideração, né? Porque mesmo que ele não tenha uma ideação Uhum. suicida estruturada, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo, olha, não sei o que fazer, está muito ruim aqui, né? Alguém me ajuda de algum jeito, porque ele também não sabe, né? O adolescente não, ele não consegue Sim. nomear, e às vezes o adulto também não consegue nomear, né? Estou muito mal, me parece a única solução morrer, né? Ele não consegue muito bem definir isso, então Uhum. realmente cabe a gente falar, puxa, você está me falando isso? Então acho que tem alguma coisa acontecendo, vamos procurar um profissional, e aí sim o profissional vai poder avaliar qual é o real risco de suicídio, o que, que vai fazer com relação àquilo, né? Mas eu sempre sou a favor de levar em consideração, né? Eu acho que nesse caso a gente tem que pecar pelo excesso mesmo, né. E novamente, né, entre os adolescentes a gente vê uma ocorrência muito maior em jovens do sexo masculino, né, então eles têm feito aí, né, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado disso, e ao longo aí de uma série de 2020 de 2012 a 2021, eles viram que o número de homens, né, de rapazes é quase o dobro do número de meninas. E os estados que têm mais taxa, né, de suicídio entre adolescentes é São Paulo, depois Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas, né? Então tem tudo isso aí que a gente vê, né, de novo, né, mas acho que os números são muito impactantes. E aí eu acho que não tem como, você tocou nesse assunto, você acha realmente que o bullying é nas escolas, né, e mais as redes sociais, né, as mídias digitais, elas têm uma culpa nesse aumento dos números? Porque quando a gente pega os anos anteriores e os anos atuais, a gente vê que teve um crescimento do uso das mídias, né. No início, muitos pais não deixavam os filhos usarem as mídias ou, tinha uma restrição de ter o WhatsApp, mas atualmente a gente vê, mídias digitais em tudo, né, e muita gente não acha que o WhatsApp é uma mídia digital, mas é, né. Então, ia te perguntar isso, o bullying, né, que mudou, que antes era restrito à escola e agora fica com a pessoa o tempo todo, e mais essa questão aí de comparação que as pessoas têm nas mídias, isso pode ter um impacto maior no adolescente? Pode, né? Isso que a gente estava falando. Primeiro, assim, a gente sempre tem que lembrar, né? Quem que vai tentar o suicídio ou quem vai evoluir para um transtorno mental? Então, tem as minhas questões individuais, e aí tem a ver com várias outras questões, né? Uhum, A minha infância, a minha resiliência, enfim, o jeito como eu sei lidar com as coisas, e as minhas questões externas. Então, é isso: sofrer bullying, violência, viver num ambiente violento, alguém terminar um relacionamento comigo, né? Então, tem o que eu sou e tem o que eu lido com as coisas, né? Então, o bullying é isso que a gente estava conversando. O bullying é uma questão muito importante, inclusive existe uma lei aqui no Brasil que as escolas sim são obrigadas a lidar com isso, né? O bullying é uma questão muito uhum, grave, muito séria, que leva a transtornos mentais e que está associado tanto da pessoa que pratica o bullying, né? Que também sofre transtornos mentais, em geral também é vítima de violência, como, claro, a vítima do bullying, né? E o que a gente está falando é isso. Em geral, o bullying é praticado na escola, que é onde tem a maior concentração de crianças, né? Onde as crianças passam a maior parte do tempo, mas pode ser no clube, pode ser em qualquer outro lugar. E, uhum, em geral, fica restrito àquele espaço. Quando a gente fala do cyberbullying, e daí entra, né, a internet, as mídias digitais, a gente está falando de um negócio
descontrolado, né? Então, uma foto, por exemplo, né, um nude de alguém, uma foto de um ato sexual, ou de uma parte de uma pessoa, ou até um comentário, né? A gente viu agora aí, por exemplo, essa questão do menino escravo, né? De como o negócio fica gigante, né? Assim, isso chega em Sim. todo mundo, né? E todo mundo fica sabendo e nunca mais você tira aquilo, né? Não é que nem na escola, que, sei lá, no ano seguinte todo mundo já esqueceu, aquele negócio fica para sempre na internet, né? As pessoas lembram daquilo para sempre. Então, assim, é uma coisa totalmente fora de controle. Então, a pessoa que sofre o cyberbullying é uma invasão, é uma violência gigantesca, né? Então, você tem que lidar com tudo isso, em especial na adolescência, quando a gente não tem recurso, que é isso que a gente estava falando, né? A gente não tem maturidade psíquica nem neurológica para isso, né? É muito complicado, Uhum. né? Então, de novo, depende do que eu tenho, mas às vezes, né, vamos dizer assim, o soco que veio de fora é grande demais, e o cyberbullying é uma coisa grande demais, né? Outra coisa importante com relação à internet, às mídias digitais, é um pouco isso, né? A gente vê que virou terra de ninguém, né? Então, antes a gente tinha os filhos em casa, né? Então, eu sabia se meu filho estava na rua, eu ficava preocupada se ele ia atravessar a rua, com quem ele andava, a gente falava, né? Olha, não aceita doce de Sim. ninguém, né? E agora as crianças Uhum. estão em casa. E a gente achava que eles estavam seguros, mas não estavam, né? Então, assim, a gente acha que o fato deles estarem fisicamente em casa, posso relaxar, mas não, né? Porque existe todo um mundo que a gente não teve preparo para isso, que precisa ser tão ou mais controlado do que a criança andar na rua, né? Com quem meu filho está falando, que tipo de rede ele frequenta, que grupos ele frequenta. A gente sabe que existem grupos horrorosos hoje em dia que podem estimular as Sim. piores coisas, né? Uhum. Que quem é meu filho, né? Assim, com que tipo de pessoa ele se relaciona? Ele é o cara que faz bullying, ele é o cara que sofre bullying, ele é o cara que defende do bullying, enfim. A gente tem que ficar de olho nessas coisas, né? Então, o fato da criança ou do adolescente estar fisicamente em casa não quer dizer mais nada, né? Como era antes. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Com quem eles estão falando, que grupos eles frequentam. Isso se perdeu, né? A gente só foi retomar isso depois que a gente viu que deu ruim, né? Que os adolescentes começaram Sim. a fazer essas coisas todas e que foram expostos a muita coisa. Então, assim, eu acho que, claro, a internet, as mídias digitais têm uma questão importantíssima, muito boa, né? Mas a gente tem que ficar de olho no que eles consomem e o que eles têm acesso. E isso, sim, é papel dos pais, né? Isso não se discute, né? Eu acho que, assim, isso, né, a gente tem que entender que ele ainda não é um adulto, que ele não toma as próprias decisões, que ele não tem ferramentas, Hum. mesmo o adulto, às vezes, né, tem Sim, 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 dificuldade de lidar com isso, né. sim, sim. A gente está falando de pessoas que vão ter a foto exposta, uma relação sexual exposta. Para um Sim, adulto sim. isso é Um muito, exatamente o cancelamento, que você né? falou. Sim, sim, É, sim. porque isso, por exemplo, eu já vi acontecer em faculdades e espalhar para todas as faculdades de São Paulo, por exemplo, Sim, né, sim, na é hora, muito né, muito e não tem rápido. volta. Sim, sim, não tem Não, volta, né. não, porque até, assim, você pode até tentar tirar, mas sempre tá alguém salvou, alguém tal, é muito difícil, né. É E gigante, né. realmente e eu acho que os pais têm que ficar de olho, não tem jeito, né, eu acho que isso é fundamental realmente de você ficar atento, e mudou, né, não adianta, assim, a gente tem questões de pedofilia, de abuso, né, são muitas coisas. Eu sou cofundadora de uma ONG de obesidade, nosso foco é adulto, mas a gente recebe toda semana, né, relatos aí de pessoas de todas as idades falando que pela aparência, pela obesidade, né, elas pensam em realmente em suicídio porque elas não aguentam mais. Então acho que Uhum, são muitas questões, né, e realmente a gente tem que levar a sério. E aí eu ia te perguntar, né, a gente falou dos pais ficarem atentos, de olharem, né, da escola, tudo. Existem vários aplicativos de controle ou de espiar o que está acontecendo. Você acha que isso funciona ou a gente ainda tem que usar realmente a conversa? Porque eu conheço pais que fizeram isso, colocaram lá do celular, colocaram no computador alguma coisa que ele espiou no filho e ele fica sabendo tudo que acontece ali. Você acha que isso uhum. realmente funciona? Até Olha, eu porque acho eles têm, por exemplo, redes sociais deles, né, que às vezes o pai nem sim, sim, sabe que você nem tem, né. sabe, lógico, lógico, com quem Uhum, fala, né, perfil, enfim. exatamente. Eu sou a favor do contrário, assim, né? É a mesma coisa de casa, né? Você fica Uhum, espionando o seu filho ou você mantém uma relação aberta, uma porta aberta, bate na porta antes de entrar no quarto, né? Olha, posso entrar no seu quarto, né? Vamos sentar aqui para conversar. Com as redes sociais é a mesma coisa, né? Então você não vai roubar o celular do seu filho, você não vai roubar a senha dele, mas você vai criar uma relação com ele onde essa parceria é importante, né? Onde seu filho vai entender que do mesmo jeito que ele não pode trancar a porta dentro de casa,
ele também não pode ter uma senha que você não tem acesso, né? Que você não sabe o que está acontecendo. Então, claro que eles têm direito a uma certa privacidade, por isso que eu acho ruim a gente invadir, né? Saber com quem está falando, né? É uma invasão, né? E aí se distanciam. Na hora que a criança ou adolescente descobre isso, e eles são muito espertos, né? Eles dão sempre um jeito aí de pegar o celular do outro, enfim, sempre conseguem, né? Então, isso é uma invasão. Eu sou muito mais a favor da gente realmente ter um relacionamento, e isso não começa na adolescência, isso começa desde pequenininho, né? Onde a criança sabe para quem correr, e eu sempre falo isso, né? A criança tem que saber para quem correr, né? Deu besteira, aconteceu alguma coisa ruim, eu preciso saber para quem eu vou correr, e eu espero que seja meu pai, minha mãe, enfim, quem tá por perto, né? Meu professor que eu gosto, minha avó, meu tio, enfim. Mas tem que ser um adulto que eu tenha uma boa ligação, né? Então, para eu não precisar invadir, a coisa começa lá atrás mesmo, num bom relacionamento de confiança, de abertura de espaço para conversar. Eu escuto muito isso no consultório, né? Assim, eu te procurei 100 vezes para falar e você nunca tem tempo para mim, né? Claro que todo mundo está sempre corrido, mas a gente tem que ter essa abertura com os nossos filhos, né? Então, se a gente tem essa troca com eles, é muito mais fácil eles procurarem a gente quando acontece alguma coisa e a gente poder orientar, poder explicar, mesmo exemplo que eu estava dando da rua, né? A gente não falava antes da criança sair na rua, olha, atravessa, né? Olha dos dois lados antes de atravessar, não sei o quê. É a mesma coisa, né? Então, você vai ter, sei lá, Instagram agora, cuidado com quem você fala, cuidado com o que você posta, com as fotos que você, né? Assim, a gente precisa orientar nossos filhos, né? Então, a gente não teve esse trabalho porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Era tudo muito novo, e agora a gente percebe que realmente a gente tem que ficar mais em cima do que com as crianças na rua, né? Mas isso é um trabalho construído lá de trás, né? Não é adolescente com 15 anos que você vai chegar e falar, vem aqui, vamos ver seu celular juntos, né? É uma relação que é construída desde cedo. Até porque as crianças têm recebido o celular muito cedo, né? A gente vê de 7, 8 anos já, né? Sim, não Recebendo tem maturidade, antes né? não. Então, e eu acho, eu concordo com você, eu acho que é o diálogo, né? Porque é interessante isso, porque ele sempre dá um jeitinho, exatamente o que você falou. Sim, Às vezes coloca um perfil com outro nome, porque eu vejo às vezes sim. assim, não, eu entro, eu vejo, mas tem um que você não sabe, né? Então ele tem que confiar em você, Uhum. tá? E ir atrás, né? Então acho que isso é muito importante. Até para E é pedir sempre ajuda assim, para os amigos, né? Às vezes isso que eu ia acontece falar isso. agora, né? O É sempre amigo, assim, o amigo te liga para ele, ele fala: Ó, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei: O que que você falou? Ah, não, eu vim conversar com você porque eu não sabia o que falar. sim, Né? sim, Então, mas é assim, isso, né? Ele vai te procurar porque você é a referência dele, né? Mas ele tá numa situação que ele não consegue lidar, e em vez de procurar resposta na internet ou com os amigos, ele vai procurar o adulto de referência. Que bom, né? Mas é isso, assim, é sempre no adolescente que tem mais ligação com o adulto que surgem essas coisas do grupo, né? Então, quem tá fazendo bullying, quem vazou, se alguém tá pensando em se matar, né? Então, é muito comum a mãe do amigo ligar pra pessoa, né? Pra falar, olha, meu filho viu tal coisa, né? Então, é isso, assim, alguém tá de olho ali, né? Mas alguém que tem uma relação boa, que se sentiu, que teve uma porta aberta para procurar um adulto, né? Então, é isso, a gente tem que deixar sempre as portas reais e as virtuais abertas, né? eu acho que é fundamental, né? Eu tenho uma fala aqui da Lucy Pfeiffer, né? Que ela fala que tem uma grande falha nos registros das tentativas de suicídio e dificilmente uma criança ou adolescente chega à morte na primeira tentativa, né? Elas devem ser levadas muito a sério. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente está falando, às vezes, do amigo que fala para o amigo que fala para os pais, e aí ele fala assim: puxa, será que eu ligo? Será que eu falo? Ah, não, deve ser uma bobagem. Né? Às vezes vem muito a menina falar: ah, eu terminei o namoro e ele está falando que vai se matar, ou eu estou pensando em terminar e ele fala que vai se matar. E aí os pais ficam: ah, não, é bobagem e tal. Então, assim, eu acho que com todos esses números, a gente tem que entender que isso tem que ser levado muito a sério. Se você, né, esse podcast é um podcast basicamente de adultos, né? Então, os adultos que estão nos ouvindo, de levar a sério, e às vezes você não se sente pronto para lidar com isso, então acho que é muito importante você procurar ajuda também, né? Às vezes você falar, então, tá na dúvida se tem algum problema aí de saúde mental, se você deve levar a sério ou não, procurar um profissional, acho que isso é fundamental, né? Uhum. Procurar o psiquiatra, conversar, porque é o que você falou, às vezes você vai perguntar coisas que ele nem imaginou que passava na cabeça do filho. Então, assim, eu acho que a gente está quase acabando, e eu ia te perguntar exatamente isso, né? O que que a gente deve fazer para evitar que isso ocorra, né?
Isso, suicídio. É, o Difícil, né? suicídio. É uma pergunta difícil. Eu acho que é isso, né? Primeiro, olhar para os nossos filhos, né? E isso que eu falei, né? Na escola fica mais fácil, mas se a gente tem um olhar dentro de casa de perceber uma mudança de comportamento, algo que persiste, claro, sempre para pior, né? Que alguma coisa está acontecendo, ter sempre esse radarzinho, né? Assim, poxa, era assim, tá assado, já faz tanto tempo, o que está acontecendo aqui, né? E essa porta aberta, né? Para que esse adolescente, essa criança se sinta seguro. Claro que ele não vai conseguir verbalizar, estou pensando em me matar, mas mãe, eu não tô bem, eu tô esquisito, não tô com mais vontade de fazer nada, né? Assim, dele poder procurar os pais, né? Dele poder procurar isso que a gente fala, o adulto de ligação, quando alguma coisa não tá indo bem, né? Porque se ele não puder procurar a família, ele vai achar isso em algum outro lugar, e esses outros lugares nem sempre são adequados. Então, esse olhar, essa troca dentro de casa é fundamental, né? Mas quando ela não acontece, a gente também precisa saber escutar a escola, quando a escola fala, olha, tá esquisito, né? Era assim, tá assado, vamos ficar de olho também, valorizar isso. Isso acontece muito também. Às vezes os pais acham que a escola exagera ou reclama demais, né? Mas assim, acho que a escola tem um Uhum. olhar diferenciado mesmo, a gente precisa valorizar isso, Não, né? e eles E ficam a horas partir na escola, né? horas e tem esse parâmetro em Uhum. relação aos outros, né? Então, tá todo Ah, mundo num dia, sim. tá de outro, tá esquisito, né? E mais importante que tudo, eu acho que é isso. A partir do momento que se percebe que tem algo acontecendo, de valorizar e de procurar um profissional, né? Porque é o profissional que vai decidir se aquilo é grave, não é, enfim, né? Mas assim, ninguém tem treinamento para isso, né? Então, é isso que você falou, é mais fácil procurar, né? E chegar lá e escutar que talvez não seja nada tão importante do que, Deus me livre, acontecer alguma coisa pior, né? Sim. Não, uma coisa só, uma última pergunta que eu lembrei, que eu tenho visto bastante no consultório, os pais levarem, né, até o psiquiatra detectar uma depressão, né, e eles terem muita pressa de tirar a medicação. Eu escuto Hum, muito assim: "Ah, não, doutor, acho que foi uma coisa momentânea, né, então eu nem levei de volta lá, já estou diminuindo a medicação dele". Queria, né, eu sempre falo: "Gente, mas não, você tem que voltar lá, às vezes, ah, mas não vai ficar com a medicação para sempre, vai, doutora?". Eu queria só que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes eu vejo isso, as pessoas começarem a ter uma pressa de tirar, ter medo de ter que usar o resto da vida e às vezes sim. precisa. Ou nem começar a medicar, né? Eu acho que é muito importante essa relação dos pais com o profissional, né? A minha primeira consulta é super demorada porque eu preciso que os pais estejam bem e confiantes para poder medicar essa criança, senão não vai funcionar, né? Uhum, Se a criança espirrar, eles vão falar que é do remédio e vão parar, né? Então é muito importante explicar o que está acontecendo e por que essa criança está sendo medicada, né? E aí entra toda uma questão de uma psicofobia mesmo, né? As pessoas têm medo, né, da doença psiquiátrica, têm medo de medicar e existe essa fantasia de que todos causam dependência, o que vai alterar a personalidade da uhum. pessoa. Então, a gente sempre explica tudo isso de novo, mas mesmo assim algumas famílias têm mais dificuldade, né? E aí é isso, né? Às vezes a pessoa tem uma questão importante, foi oferecido um tratamento para ela, mas a família não aceitou, né? E aí, às vezes, precisa acontecer alguma coisa mais séria, né? Então, uma real tentativa, né? Ou sei lá, a criança perdeu o ano, né? Para a família realmente perceber que tem alguma coisa muito séria, né? Ninguém vai medicar, nenhum profissional vai medicar sem necessidade, né? Eu sempre brinco assim, eu não ganho nada com isso, né? Eu não ganho remédio, né? Então, assim, a gente só vai medicar se realmente a gente detectar que tem um transtorno mental e que aquilo está trazendo um prejuízo e que a gente realmente precisa medicar, né? Então, assim, se você teve todo esse trabalho, né, de ir lá escutar o profissional, escutar o que precisa fazer, de realmente pensar e fazer, né? Porque não tratar é muito grave, né? O prejuízo que a gente tem de não tratar os transtornos mentais é gigante. Inclusão, daí realmente a gente precisa, né, pensar se não é meu preconceito, né? Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ah, será que não é passageiro? Será que não é algo pequeno? Ninguém vai medicar algo pequeno, ninguém vai medicar algo Sim. passageiro. Né? Então, de novo, ninguém ganha medicando ninguém, mas a partir do momento que foi feita uma avaliação com o profissional de saúde mental e foi passada uma conduta, eu acho muito importante seguir isso, né? Porque ninguém ganha medicando, né? Então, assim, se essa pessoa é medicada porque existe uma real necessidade para isso, né? E as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas acham que às vezes transtorno mental é falta de vontade ou é falta de caráter, né? Uhum. Então, se ele dormir mais vai melhorar, ou se ele estudar mais vai melhorar, ou sei lá, não, né? Assim, se fosse tudo isso, ninguém ia medicar, né? A gente não vai Sim. medicar uma questão As dessa, pessoas né? não encaram como uma doença, né, encaram como uma Isso, questão uma de falha, força algo de que pode ser vontade. mudado. Isso, né? E é claro que a gente está falando isso. Se a pessoa conseguisse estudar mais, ela estudaria mais, né? Se ela pudesse dormir mais, ela dormiria mais, né? Essa é a grande questão de ter um transtorno, né? Mas é Sim. muito difícil, assim. Algumas famílias são bastante resistentes mesmo, né? Bom, então eu queria te agradecer muito, Dani, de novo, né, por estar aqui. Eu acho que a gente realmente tem que falar um pouco mais disso, porque ninguém tem noção dos números,
né? Então, só, acho que para quem está nos ouvindo aí, a gente teve um aumento entre os adolescentes aí de 81%, tá? Então, do número aí de suicídios nos últimos anos. Então, acho que isso é fundamental. E se você tiver qualquer sinal de alerta, leve isso a sério. Acho que isso também é outra coisa importante. Estou achando, né? Melhor procurar o profissional e ele falar, não, não é nada do Exato, que, exato, né? exato. Sem dúvida, sem Depois dúvida. você fala O assim, poxa, profissional é se quem eu vai te tivesse falar, ido. né? Sim, Exatamente. sim, sem dúvida. Então tá isso, obrigada, muito obrigada de novo. Para vocês que estão nos ouvindo aí, entre em contato se vocês tiverem alguma dúvida com a Daniele. Passa de novo seu Instagram, Daniele, por favor. É psiquiatra underline Daniele. Tá ótimo, tá bom? Ou entre em contato comigo através das mídias Doutora Andréa Nutrologia. Obrigada.